Vamos para o nosso primeiro tópico, Estado e governo. Então, a gente vai falar da diferença, vamos verificar o que é Estado, né? E o que é governo. Então, a gente já começa falando do Estado. Vamos lá? A gente vai entender aqui alguns conceitos que nós temos na doutrina e também com base na Constituição, sempre com base na Constituição, que é a nossa espinha dorsal. Vamos lá. Então, quando a gente fala em Estado, eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos. O primeiro conceito é do professor Eli Lopes Meireles, que é, para nós aí, um dos grandes doutrinadores do direito administrativo. Mas nós não vamos trabalhar somente com os conceitos de Eli Lopes Meireles. Vamos falar também de Maria Silvia de Pietro e outros doutrinadores. Mas vamos lá. Ele nos traz um conceito dizendo o seguinte, né, que do ponto de vista sociológico, o Estado é a corporação territorial dotada de um poder de mando originário. Sobre o aspecto político, o Estado é a comunidade de homens fixadas sobre um território com um poder superior de ação, mando e coerção sob o prisma constitucional. E, veja, é pessoa jurídica territorial soberana. Então aqui, o primeiro conceito que eu queria que ficasse muito fixado aí para você é que o Estado é soberano, né? Então quando a gente pensa em Estado, nós vamos ter que pensar aí em três aspectos que são importantíssimos e indissociáveis, que é a questão do povo, né? Um Estado, ele tem um povo, aqui nós falamos, né, no princípio sociológico, nós temos aqui, no aspecto político também, é uma comunidade de homens. Então, a gente tem um povo. Num Estado, a gente tem um território e a gente tem o quê? Um governo soberano. Certo? Outro conceito trazido aqui para nós é o conceito do Código Civil. Como eu disse a vocês, direito administrativo é um direito pretorial. Então, o que a gente vai fazer o tempo inteiro? A gente vai pegar um conceito aqui, um conceito do Código Civil, daqui a pouco a gente vai pegar um conceito do Código Tributário, você vai ver, até o Código Tributário entra aqui no direito administrativo. A gente vai pegar uma lei, a lei de licitações, a lei de processos administrativos, a lei de improbidade, e nós vamos formando esse conjunto desse direito que é pretorial, né? É como se fosse uma colcha de retalhos que a gente vai construindo. Então, o Código Civil, ele diz que o Estado possui personalidade jurídica de direito público com prerrogativas especiais. Então, a gente vai verificar que o Estado, na sua atuação, ele tem algumas prerrogativas que são só dele, né, que não se aplicam a nós particulares. Por exemplo, na hora que a gente vai fazer um contrato, na hora que nós vamos comprar alguma coisa, né? Então, veja, a administração, ela tem prerrogativas especiais que nós vamos conhecer, para que possa ser atingida a finalidade do interesse público. Como sempre, nós vamos sempre encontrar aqui, em todas as leis, em toda a doutrina, a jurisprudência que a gente estuda, a gente sempre olha pelo seguinte, a finalidade máxima da administração pública é o interesse público, ok? E o Estado é uma pessoa jurídica, então, de direito público, apto a adquirir direitos e contrair deveres. O Estado, ele tem direitos, mas também tem vários deveres que nós encontramos na Constituição e nas demais leis. Então, o que fica para nós desse primeiro slide aqui? Primeiro, o Estado é composto de um povo, de um território e de um governo soberano. Tem personalidade jurídica, é uma pessoa, né, de direito público, e como uma pessoa de direito público, vai sim, né, ter seus deveres, vai adquirir aí direitos também, ok? Guardou esses dois conceitos principais, né? Então daqui, esses dois conceitos a gente tem que ter bem em mente. Bom, como eu disse anteriormente, o Estado então, olha o resumo do slide anterior, o Estado é uma pessoa jurídica territorial composta dos seguintes elementos: povo, território e governo soberano, certo? Guardo isso. Essa perguntinha aparece em várias questões de várias bancas, né? Perguntam lá, o Estado é composto de 2 pontos, e nós vamos encontrar, aí as bancas costumam mudar aqui algumas palavrinhas. Então, ao invés de colocar povo, colocam assim, o Estado é composto de população, território e governo. População não é a mesma coisa que povo, ok? Então, vamos até olhar qual é o conceito de povo. O povo é um grupo de pessoas que mantém um vínculo jurídico-político. Essa é a grande diferença. Inclusive, grifa aí no teu material, coloca aí, povo precisa ter um vínculo jurídico-político. Não é simplesmente a galera que está ali naquele território. Não, o povo tem um vínculo com aquele território, com aquele lugar, né? E esse vínculo não é um vínculo qualquer, é um vínculo jurídico-político.
né? E aí ele torna parte, né? Aquele povo torna-se parte daquele território. Quem pode ser considerado povo dentro de um território no Brasil? Brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Lembre-se, brasileiro nato. Qual é o nosso conceito de brasileiro nato? Brasileiro nato é aquele que nasceu em solo brasileiro, pelo critério solo, né? Desde que seus pais não estejam a serviço, né, do seu país, nasceu em solo brasileiro, é brasileiro nato pelo critério do solo. Ou então podemos ter o brasileiro nato pelo critério do sangue. Então aquela pessoa que nasceu no estrangeiro, mas os pais, né, um ou outro, é brasileiro e, por exemplo, os pais estão a serviço da República Federativa do Brasil. Ele é brasileiro pelo critério sangue. Os pais não estão a serviço do Brasil, né? Mas os pais o registraram na repartição brasileira, brasileiro nato. Os pais não fizeram o registro na repartição brasileira, mas ele veio morar no Brasil, veio residir no Brasil após os 18 anos e fez a sua opção, a chamada, né, a questão da nacionalidade potestativa. Então, é brasileiro nato. Então, temos os brasileiros natos que podem fazer parte do povo, mas além dos brasileiros natos, também serão parte de um povo dentro do território nacional os brasileiros naturalizados, aqueles que fizeram essa opção, né, estrangeiros que se naturalizaram, ok? Agora veja, dentro do conceito de povo aqui, a gente não fala de estrangeiro, então muito cuidado. O estrangeiro estaria onde, né, aqui dentro desses conceitos? O estrangeiro, né, ele poderia estar dentro da população. Então, povo tem que ter o quê? Um vínculo político-jurídico. E esse vínculo político-jurídico se faz também com a sua nacionalização, aquele que é nacional, seja ele nato ou naturalizado, tá? Então, esse vínculo jurídico-político tem relação com a nacionalidade. Por isso que nós vamos dizer que povo é o brasileiro nato ou naturalizado, que tem vínculo naquele território. Já a população, olha como o conceito é diferente, como não dá para numa questão a gente colocar assim, que o Estado é formado por população, território e governo soberano. Não, por quê? Porque a população é a noção estatística que a gente tem de quantas pessoas ocupam aquele território. Então eu tenho uma população, né, de não sei quantas mil pessoas e nesse meio da população eu posso ter brasileiro nato, naturalizado e posso ter estrangeiro, porque ele tá ali, ele é um número, entre aspas, aí no bom sentido, tá? Ele vai ser contado também. Então, população tem muito mais a ver com a estatística, né, do número de pessoas que ocupam aquele território em dado momento, mas não necessariamente tem aquele vínculo jurídico, político com aquele território. Nação. O conceito de nação também não é sinônimo de povo, tá? Povo é povo. A gente tem que procurar lá na prova, né, a alternativa que nos trouxer aí a palavra povo. Por quê? Porque o conceito é único. Nação, por exemplo, nação é na verdade, uma terminologia que a gente tem sociológica, porque é um grupo de indivíduos que possuem afinidades, né? E eles podem estar em vários locais e serem uma nação, né? Eles podem ter aí vínculos em relação à cultura, à economia, vínculos espirituais, raciais, né? Já ouviu falar? Gente, tem gente que fala, né, que tem a nação corintiana, não sei se você é corintiana, eu não sou, mas minha família é, né? Mas veja, por quê? Porque tem alguns vínculos, né, que acabam unindo essas pessoas, seja aí um vínculo racial, um vínculo espiritual, sociológico, cultural, que une pessoas de diversos lugares. Então, nação é um conceito mais amplo. Não necessita, para dizer, olha, essa é uma nação, não necessita que todos aqueles que estão ali tenham um vínculo jurídico-político. Então, a palavra correta que nós vamos buscar nas provas é povo, porque povo é conceito jurídico-político. Povo, né, vai abarcar todos os brasileiros natos ou naturalizados que têm esse vínculo com o seu território, ok? Bom, visto aí o conceito de povo, vamos falar do conceito de território. O conceito de território é mais tranquilo, né? Território é o espaço onde o Estado exerce sua soberania sobre bens e pessoas, né? Então é a base física. Aqui tem até um mapinha, olha aqui, nosso território nacional, o mapinha do Brasil. Então veja, a República Federativa do Brasil, ela é soberana, mas nesse território que está aí na tela, olha o mapinha aí, né? Então nesse território nós temos aí a soberania nacional. É muito importante que a gente entenda também o conceito de governo soberano. Governo soberano, olha, um ente
soberano é aquele que não conhece superior na ordem externa, nem igual na ordem interna. O que é isso? Não tem ninguém acima dele e não tem ninguém igual a ele, né, naquele território. Então, quando a gente fala de governo soberano, nós vamos dizer que a República Federativa do Brasil tem soberania. Gente, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, né, o estado do Rio Grande do Sul, nenhum deles tem soberania. Os estados, eles têm autonomia, bem como os municípios. O município é autônomo, o estado é autônomo. Somente quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Por quê? Porque não há nenhum órgão superior que mande nela. Tem alguém, né? Podem até dizer, outros países estão interferindo no nosso, mas formalmente não existe, né, nenhum ente superior à República Federativa do Brasil que dê ordens, né, internas. Então, a República Federativa do Brasil, ela não encontra superior na ordem externa e aqui no Brasil, ela também não encontra ninguém igual a ela. Um estado não é igual à República Federativa do Brasil. Um estado integra a República Federativa do Brasil, está aqui dentro, mas não tem os mesmos poderes, né, não tem a soberania. Guarde isso comigo. Quem tem soberania? Somente a República Federativa do Brasil, ok? Os estados, municípios, União, tem o quê? Tem autonomia. E aí, a gente tem um último parágrafo dizendo assim, soberania é o poder absoluto, indivisível e incontrastável do Estado, né? E aqui que se organiza e conduz segundo a livre vontade do seu povo, de fazer cumprir suas decisões, inclusive pela força. Então, a República Federativa do Brasil, em estados excepcionais, né, pode utilizar-se da força para fazer cumprir a sua vontade. Veja que quando a gente fala de estado, né, não é o caso do nosso país, mas nós temos estados que são autoritaristas, né, que são totalitários, e onde nós vamos ter aí a força mesmo. O Estado obriga muitas coisas, né, não temos assim uma democracia como temos aqui no Brasil, mas quando a gente tem esse conceito de Estado, a gente verifica que o Estado pode, inclusive, utilizar a força para fazer cumprir suas decisões, e isso vai acontecer em várias situações, inclusive no Brasil, quando a gente tem estados de exceção, por exemplo, né, é um grande exemplo aí de no momento em que o Estado ele é obrigado a utilizar a força, né? Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Os elementos do Estado são originários e indissociáveis. O que quer dizer isso? Não adianta eu ter um povo e um território. Eu não tenho Estado se eu tiver só um povo e um território. Para que eu tenha um Estado, eu preciso ter o povo, o território e um governo soberano. Então, veja, os três elementos, eles têm que andar juntos, eles são indissociáveis. Na mesma métrica, o Estado tem poderes, né? E quando a gente fala de poderes, nós vamos falar aqui dos poderes da União, né? Também dos estados e do município. Lembrando que o município tem um poder a menos. Então, quando a gente divide aí o Estado, né, organiza o Estado em poderes, nós vamos ter aqui poder legislativo, o poder executivo, e o poder judiciário. Você já aprendeu isso lá, né, no ensino fundamental, que a gente tinha lá legislativo, executivo, judiciário, tenho certeza disso. E a gente aprende o quê? Lá no fundamental? Que o legislativo, ele faz as leis, né? Que o executivo executa, administra e que o judiciário julga. Não é muito diferente, mas a gente precisa aprimorar um pouquinho esses conceitos. Quando a gente pensa em poder legislativo, sim, o legislativo, ele legisla, ele vai aí, né, publicar as leis, formular as leis. Contudo, outro papel muito importante do legislativo, que às vezes a gente não destaca, é que o legislativo tem como uma das suas atividades principais a fiscalização dos atos do poder executivo. Então, e eu acho isso importantíssimo. Por quê? Porque nós precisamos que um poder fiscalize o outro. Nós vamos falar daqui a pouco, né, sobre isso, o sistema de freios e contrapesos, né? Veja, a gente precisa ter esses poderes um olhando o outro. Então, o legislativo, uma das atividades principais dele é a fiscalizar os atos do poder executivo, além de legislar, né? O executivo, ele administra. Tipicamente, ele é um órgão que vai ser voltado para a administração, vai executar aquilo que está na legislação, administrando. E o Poder Judiciário é aquele que exerce, né, aí o que a gente chama de jurisdição.
O que é jurisdição? É o poder de dizer o direito que o Estado tem. O Estado tem esse poder de dizer o direito. De numa situação onde duas pessoas estão brigando e não chegam a uma conclusão, essas pessoas vão buscar o judiciário, e atenção, o poder judiciário, né, na sua função típica, que é julgar. O Poder Judiciário não pode agir de ofício. O que é isso? O Poder Judiciário não pode dizer, acabou de ver um furto acontecendo. O juiz vai lá e né, já aplica uma pena. Não pode. O Poder Judiciário, na sua função típica de julgar, ele tem que ser provocado. Então, quando nós temos uma situação que a gente precisa resolver no judiciário, porque a gente não está conseguindo resolver fora do judiciário, o que a gente tem que fazer? A gente tem que bater na porta do Estado e dizer, Estado, me diga o direito. E quando a gente diz para o Estado, me diga o direito, o Estado vai, aí, né, ele vai fazer uso do que a gente chama de jurisdição, ele vai te dizer o direito. Então você busca o Estado para que, olha, estamos disputando um carro, de quem é esse carro? É meu, é seu. O Estado vai dizer para nós. E quando o Estado diz, olha, o carro é de fulano, o Estado está exercendo o poder de jurisdição, o poder de dizer o direito, ok? Então guarde muito bem isso aqui, Poder Judiciário, na sua função típica de julgar, ele deve ser provocado. Nós devemos buscar, bater na porta do judiciário para que ele possa nos dizer o direito, ok? Então, olhando esses três poderes e suas funções típicas, né? Queria também deixar claro para vocês que, embora cada um desses poderes tenha a sua função típica, como vimos agora, o Poder Legislativo, qual é a função típica dele? É legislar e fiscalizar o Executivo. O Executivo, administrar, né, executar. Então, está dentro da função administrativa ali. O Poder Judiciário, julgar. Então, essas são as funções típicas de cada um dos poderes. Contudo, os três poderes, eles têm o que nós chamamos de funções atípicas. Quer dizer, além daquilo que eles nasceram para fazer, eles também terão funções atípicas, né? E vão aí pegar um pouquinho da função um do outro nessa função atípica. Vamos entender isso, olha. Quando a gente fala em poder judiciário, a gente tem como função típica julgar. Então, essa é a função típica do judiciário, julgar. Mas o judiciário, ele também tem duas funções atípicas. Atípicas. Nessas funções atípicas, o Poder Judiciário, ele vai administrar e vai legislar, administrar e legislar. O que seria isso? Pense o Poder Judiciário, ele é formado por diversos servidores, diversos. Né? Então, a gente tem lá TRF, TRE, no caso dos estados, os TJs, tá? Gente, são muitos servidores dentro do Poder Judiciário. Esses servidores, eles são nomeados, esses servidores, eles podem ser exonerados, né, se tiverem cargos de comissão, então eles são promovidos em algumas instâncias. Gente, alguém precisa administrar, né? Dentro do Poder Judiciário tem que fazer compra de material, compra disso, daquilo. Então o Poder Judiciário, ele tem aqui, né, a sua função de administrar no dia a dia, né, os seus servidores, a sua estrutura. Então, o Poder Judiciário tem como função atípica, quer dizer, ele nasceu para isso, mas ele tem essa atividade. Não é a atividade principal dele, é uma atividade acessória, atípica. E além disso, ele tem a função de legislar. Esse legislar aqui é mais um sentido amplo, tá? Por quê? Porque o Poder Judiciário, ele emite resoluções. Então, a gente tem, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem diversas resoluções trazendo normas para o Poder Judiciário. Obviamente que essas normas, elas não podem inovar, né, aí juridicamente em regra. Então a gente tem assim, a lei e a partir da lei nós temos as resoluções explicando, detalhando aquilo que a lei que foi aprovada pelo Poder Legislativo está dizendo. Então nessa função de legislar, a gente destaca aqui, por exemplo, as resoluções do CNJ, né? E aí nós temos também o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, como função típica, ele tem aí legislar. E além de legislar, a gente coloca aqui junto a fiscalização do Executivo, tá? Porque é uma função típica também. Então coloca legislar e essa fiscalização do Executivo é considerado, aí dos atos, né, do Poder Executivo, é considerado também uma função típica, tá? Então legislar e fiscalizar. Como funções atípicas, quer dizer, ele nasceu para isso, não é o principal fim, mas ele acaba tendo que no dia a dia fazer, nós temos aqui
a presença do administrar, que eu repito o mesmo exemplo do judiciário. Dentro do poder legislativo, então, quando a gente pensa, por exemplo, no Senado, lá no Senado, a gente tem diversos servidores do Senado. Tem servidor no Senado trabalhando no RH, tem servidor no Senado trabalhando no setor de compras, assistência parlamentar, né, assessoria parlamentar, então tem diversas áreas. Precisa ser administrado. Esses servidores precisam ter concurso, precisam ter nomeação, precisam também comprar coisas ali para o Senado, cadeiras, materiais. Quem faz isso? Né? O próprio Senado, na sua função atípica de administrar. E o Senado, também dentro da sua função atípica, tem a função atípica de julgar, né? Aí, lembrando de julgamentos ligados às comissões, né? Que a gente tem várias comissões dentro aí do nosso parlamento, do nosso poder legislativo. E aí nós temos a função atípica de julgar. Não é uma função, né, com as mesmas características do poder judiciário, certo? Que nós temos aí no poder judiciário o poder de jurisdição e temos o julgar como uma função típica. Mas teremos aqui no legislativo em algumas situações. E temos, por último, o poder executivo. Dentro do poder executivo, nós temos a função de administrar como uma função típica. A função principal, quando eu falo função típica, você lembra, a função principal é administrar, né, executar. E como uma função atípica, nós temos uma função atípica, a função de legislar. Nós sabemos que dentro do Poder Executivo, nós temos aí, né, atos normativos, que são decretos. Os decretos, né, por meio dos decretos, nós vamos ter aí o Poder Executivo emitindo, inclusive nós temos um decreto chamado Decreto Autônomo. Você estudou isso na Constituição? Isso é muito importante, né? Quando a gente começa a estudar o artigo 82, 83 e 84, nós vamos chegar lá no 84, nós vamos ter aí a questão do Decreto Autônomo, que o Poder Executivo, por exemplo, ele pode extinguir cargos vagos, né, com decreto autônomo. Então, aí ele está também na sua função atípica de legislar, quando ele emite, por exemplo, um decreto autônomo. Então, o que eu queria que você guardasse primeiro? As funções típicas de cada poder. Mas saber que cada poder, além das suas funções típicas, tem funções atípicas, né, que vão ser executadas no seu dia a dia, até pela necessidade de organização ali no cotidiano. Que são essas funções que estão ali do lado. E uma observação é o seguinte: nós temos poder judiciário, legislativo e executivo da União. Então, quando a gente pensa em poder judiciário da União, nós temos vários órgãos do poder judiciário na União. Nós temos aí a Justiça Eleitoral, né, integra o poder judiciário na União. Nós temos os TRFs, né, que integram também o poder judiciário, que é a Justiça Comum Federal. Nós temos também a Justiça Militar, temos uma estrutura de Justiça Militar no Poder Judiciário da União. Temos a Justiça do Trabalho, que é uma justiça da União, a gente vai falar, são servidores públicos federais. Então, temos Poder Judiciário na União, mas temos Poder Judiciário nos estados também. A gente tem TJ São Paulo, TJ Rio de Janeiro. Então, a gente tem estrutura de Poder Judiciário na União e nos estados. Não há Poder Judiciário nos municípios, ok? Guarde bem isso. Não tem Tribunal de Justiça do município, isso não existe. Ah, professora, mas se temos alguma questão, né, que envolve o município, aonde nós vamos resolver? Nós vamos resolver, né, em regra, se não tiver verba da União, nenhum interesse da União, nós vamos resolver no Poder Judiciário do Estado, de cada um dos estados, tá? Então, não existe Poder Judiciário municipal. Já Poder Legislativo, a gente tem a estrutura do Poder Legislativo na União, Senado e a Câmara dos Deputados, onde nós temos os deputados federais. No estado, a gente tem as assembleias legislativas, com os deputados estaduais. E no município, nós temos as câmaras de vereadores, né? Então, o Poder Legislativo está em todos os entes, assim como o Poder Executivo, que se espelha no Poder Executivo, ele se caracteriza na União, com a figura aí da presidência, né? Então, presidente, no estado, os governadores e nos municípios, os prefeitos, né? Representando aí o Poder Executivo. Então, o único que não tem representação em todas as esferas é o Poder Judiciário, ok? Nosso ordenamento, então, não admite o exercício da função jurisdicional do poder, aqui, detalhe, né? Nosso ordenamento não admite o exercício da função judicial no Poder Executivo. Vocês viram que aqui a única atividade atípica é legislativa? Sim, por quê? Porque o Poder Executivo não tem aí função atípica de julgar, tudo bem?
Bom, nós vamos falar aqui do sistema de freios e contrapesos, último tópico aqui desse bloco, e depois a gente já parte para outro para não ficar muito longo. Quando a gente fala de sistemas de freios e contrapesos, está muito relacionado exatamente com a existência dos três poderes. São três poderes, mas esses três poderes, eles têm suas atividades e têm que ter seus limites, né? Por isso, olha esse termo, freio e contrapesos. Então, a gente vai frear algumas coisas, né? E vai, pelo princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, vai ter aí o contrapeso. O sistema de freios e contrapesos consiste no controle do poder pelo próprio poder, sendo que cada poder teria autonomia para exercer sua função, mas seria controlado pelos outros poderes. Então, a gente tem controle interno, né? Dentro dos próprios poderes, a gente tem o controle interno, mas também aí o controle externo de outros poderes. Isso serviria para evitar que houvesse abusos no exercício do poder. Então, a ideia aqui é evitar abusos, né? Que cada poder tenha seus limites. Por isso, Montesquieu, né, que é muito importante quando a gente estuda direito administrativo, ele acreditava que para afastar os abusos, para evitar aí governos absolutistas, né, nós precisávamos muito estabelecer a autonomia e os limites de cada poder. E aí, só para a gente entender esse conceito de sistema de freio, contrapeso, nós temos alguns exemplos na própria Constituição, né? Então, quando a gente fala de nomeação de alguns chefes, por exemplo, o presidente, aliás, os integrantes do STF, toda vez que o STF recebe um novo integrante, lembre-se que o STF tem 11 ministros, né? Guarda lá, STF, somos todos futebol, 11 ministros. Então, toda vez que entra um ministro novo, depois que outro sai, nós vamos ter aí, a indicação é feita pelo presidente da República e a pessoa passa por uma sabatina no Senado para poder o quê? Integrar a Suprema Corte. Então, veja, aqui a gente tem, né, claramente uma situação onde nós temos os outros poderes, de alguma forma, aí delimitando, controlando algumas coisas, porque a gente tem a indicação do presidente, depois tem que passar por uma sabatina do Senado para que a pessoa possa ocupar. Então, essa é uma situação. Outra situação de freios e contrapesos, quando o legislativo, né, o legislativo está lá na elaboração de uma lei, a lei, ela passa, né, ao final do processo legislativo, para o chefe do executivo. E o chefe do executivo pode vetar essa lei. Já ouviram falar do veto, né? Tudo bem que esse veto pode ser derrubado depois, mas também é aí um exemplo de sistema de freios e contrapesos. O Poder Judiciário, olha o Poder Judiciário controlando o Legislativo. Quando o Legislativo, ele está na elaboração de uma lei, publica uma lei, e essa lei fere a Constituição, por exemplo. O Poder Judiciário pode declarar, depois de provocado, a inconstitucionalidade daquela lei. Então, pode dizer, olha, esse texto é inconstitucional, por isso não será válido no nosso ordenamento jurídico. Então, nós temos aí vários exemplos de um poder delimitando aí a atuação do outro, trazendo alguns limites e fazendo vigorar esse sistema chamado sistema de freios e contrapesos. Ele é muito importante, para que a gente não tenha aí um poder sendo soberano no país. Soberania, só a República Federativa do Brasil pode ter, Um poder não pode agir de forma aí arbitrária, sem limite algum. Então, nos ajuda muito esse controle. No próximo bloco, a gente continua falando aqui de Estado e governo, tá? Então, vou parar por aqui, daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte aqui com esse mesmo tema.